A paz do Senhor, igreja. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para juntos nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu confesso até dizer, pastor, quando a senhora me falou do tema, antes disso eu orava a Deus e Deus havia me dado uma palavra. E eu li a palavra, mas ficou um pontinho de interrogação. E quando a senhora me falou libertação, eu falei, meu Deus, eu não poderia ter ficado na fé, eu não poderia ter ficado no milagre, na cura, justamente a libertação. E a libertação, ela chama muito a atenção, porque muitas das vezes essa libertação que nós precisamos, ela não está lá fora, ela está aqui dentro. Ela está encravada na minha vida e na sua vida. E aí muitas das vezes a gente não percebe que nós estamos agarrados a um problema que nos dificulta prosseguir, que nos dificulta alcançar, justamente porque alguma área de nossa vida a gente ainda não conseguiu se libertar. Mas eu quero entrar aqui na palavra. E o Senhor me deu o Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 1, e o versículo 40. Uau, estar aqui no púlpito não é fácil, aqui é o altar do Senhor, o coração bate forte, porque a gente tem temor e tremor perante o altar do Senhor. Eu confesso a dizer para você que particularmente eu não tenho palavras para você, mas eu estou aqui debaixo da vontade do querer de Deus para levar a palavra que o Senhor quer dizer ao seu coração na noite de hoje. Então você que trouxe o exemplar, a Bíblia Sagrada, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1, o versículo 40, a palavra do Senhor vai dizer: aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Que palavra maravilhosa essa, quando nós vemos o cuidado de Deus para com o ser humano. Mas antes de eu entrar aqui na palavra, eu só quero levar você a pensar um pouco junto comigo sobre uma questão. Primeiro, nós estamos falando de lepra, e nessa época, quando falava de lepra, tudo que era problema na pele da pessoa, seja ela de uma mancha até algo pior, ao ponto de ser uma lepra, ele já era excluído da sociedade, aquela pessoa. Então na noite de hoje, quando eu meditava nessa palavra, Deus ele foi bem claro em dizer, dentro dessa lepra, dentro dessa palavra, nós falaremos sobre o emocional e o espiritual. A lepra, quando a Bíblia menciona, era uma lepra física, era uma lepra exposta. Mas entenda bem, não existia médico naquela época ainda, lá atrás. E aí eu fiquei imaginando, e quero que você imagine comigo. Esse homem, ele começa a ver o seu corpo diferente. E ele vai até o sacerdote. O sacerdote era quem avaliava as pessoas. E aí o sacerdote, obviamente, não sabemos qual era o grau de sua lepra, mas naquele momento, ele é sentenciado como homem leproso. Você para pensar, de repente, a sua vida maravilhosamente está bem, tudo está cooperando. Mas de repente você recebe uma notícia que você não esperava receber. Talvez você já deve ter passado por isso. Então,
você já sentiu uma dor no peito, você já sentiu uma tristeza, uma angústia, porque a gente até olha e fala: por que comigo? Por que eu tenho que receber essa notícia? E aí você imagina esse homem triste, porque mexeu agora no emocional dele. Um homem que talvez trabalhava, um homem que talvez tinha a sua vida normal, mas agora ele recebe a notícia: você é um leproso. Ele vai para a casa dele, pega o que ele tem, porque ali naquele momento ele vai ter que se afastar de sua família, e ele vai ter que ir para um lugar recluso da sociedade, recluso da sua família, longe de tudo e longe de todos. E olha o emocional sendo mexido. Olha você começar a ver que aquela pessoa que você via, aquela pessoa que você falava, você não vai mais poder falar. A sua vida vai começar a mudar por conta de uma notícia que você não esperava receber. Então você consegue entender que antes de nós falarmos de uma doença externa, ele agora recebe um diagnóstico interno. Ele começa agora, esse homem, ter uma doença interna, chamada de emocional. Mas aí agora, vindo a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, a gente começa a ver aqui, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Jesus já manifestando o seu chamado perante a sociedade. Jesus, ele, no versículo 16, andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André, o seu irmão, e chamaram eles. Aí Jesus, na sua caminhada, ele mais adiante encontra, no versículo 19, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. No versículo 22, a gente vê que Jesus já está trabalhando e manifestando a sua glória na vida das pessoas. E no versículo 22 a Bíblia vai dizer: e todos se maravilharam com o ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. Você começa a ver que Jesus, ele já começa a ter uma fama. Jesus, ele já começa a ser diferenciado. De um lado da história, um homem leproso, que a história não vai dizer quanto tempo ele carregava essa lepra. Mas paralelamente do outro lado, a vida está seguindo. Para pensar um pouco, na noite de hoje, somos tão gratos a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor, podendo louvar, adorar e glorificar, mas ao mesmo tempo, alguém está do outro lado, sem essa oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Existem nesse momento pessoas que estão velando quem não queria velar, estão em um hospital, chorando por alguém que não queria que estivesse naquele hospital. Mas a vida aqui fora continua andando, a vida aqui fora continua normal. E aí você entenda, no versículo 39 de Marcos capítulo 1, na qual nós estamos lendo: foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus está fazendo a obra. Jesus está fazendo a obra. Jesus está expulsando demônios, Jesus está ensinando o Evangelho. Mas esse homem, ele está leproso. Esse homem, ele está lá do outro lado, recluso, triste, com seu emocional talvez até fraco. Dependendo da gravidade de sua lepra, quem sabe sua pele já não está caindo. E aí eu fico até imaginando um cenário onde só tinha leprosos. Qual era o papo dessas pessoas? Um papo de saudade? Um papo, o que caiu hoje do seu corpo?
Rapaz, já caiu um pedaço do dedo, a orelha. Ali nós estamos falando de perdas. Perdas. E perder dói. E como dói perder? A gente gosta de ganhar. Mas de repente na vida, quando aquela notícia que você não espera, ela bate na sua porta, e você diz, puxa, eu perdi. Por que eu perdi? Às vezes a gente até questiona para Deus e fala, Deus, eu oro, eu jejuo, eu vou à tua casa todos os cultos. E por que isso tem que acontecer comigo, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Então você consegue imaginar essas pessoas que estão ali naquele leprosário, naquele canto excluído, tristes, angustiados, feridos emocionalmente, feridos externamente. E olha que humilhação, porque a partir do momento que um homem, uma mulher era diagnosticado como leproso, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Era assim que ele tinha que andar. Era assim que ele tinha que avisar as pessoas para se afastar dele. Que humilhação. Alguém que trabalhava não pode mais trabalhar. Alguém que tinha a sua esposa, o seu marido, o seu filho, ele tem que ficar excluído. Mas aí, dentro dessa fama que Jesus está tendo, eu imagino que chegou até eles. Pô, tem um tal de Jesus aí, um cara que está curando, um cara que está dizendo sobre salvação. Talvez ali no meio sempre vai ter aquele que acredita, aquele que desacredita. E penso eu, perante a palavra entre linhas, esse homem acreditava. Cara, se esse Jesus passasse por aqui, se eu pudesse encontrar esse Jesus, eu iria dizer para ele, o que eu estou precisando. Sabe por quê? Porque, vamos lá, a multidão ela ia crescendo conforme Jesus ia fazendo milagres, a fama de Jesus ia crescendo, mas a primazia de Jesus não era apenas só curar, porque as pessoas começavam a seguir, começavam a procurar Jesus, nem sempre por questão de ouvir o Messias no âmbito de salvação, mas queria estar com Jesus porque era o cara que curava, era o cara que transformava a vida das pessoas. Mas aí vamos lá, a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o versículo 11, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então você já começa a ver que já tem uma diferença aí. O Filho do Homem veio salvar, veio mudar a vida daquele que está perdido. Então nós estamos falando de um Deus totalmente grande. Um Deus que eu quero mostrar para você que, independente da sua fraqueza, independente da sua visão, há um Deus grande que continua olhando para você. Há um Deus grande que continua com as mãos estendidas sobre a sua vida. E aí, quando chega no versículo 40, na qual nós lemos: aproximou-se dele um leproso. Entenda bem, Jesus está na Galileia, Jesus fez maravilhas, e Jesus está aqui, caminhando, e pensa, uma multidão atrás de Jesus. Talvez esse homem comece a olhar, rapaz, tem uma multidão ali, e nós, seres humanos, sempre somos curiosos, né? A gente passa e vê aquela rodinha, rapaz, deve ter tido um acidente, aconteceu alguma coisa, e automaticamente a gente já passa devagar, ou até para querer ver o que está acontecendo. E aí eu fico imaginando esse homem vendo aquela multidão vindo. Ali já começa a nascer uma esperança. Pô, ali deve ser Jesus, hein? Deve ser Jesus. E aí
ele é imundo, ele é uma pessoa que talvez está sem jeito de como chegar. Mas aí a Bíblia vai dizer: aproximou-se dele um leproso. E a cena mais linda que eu vejo aqui, esse leproso que se ajoelha, olha para Jesus, sabe, acreditando que ele é o Messias, é quem pode mudar a história da vida dele, e diz: se quiseres, olha o cuidado, se quiseres. Ele não está dizendo: Jesus, me ajuda, me socorre, porque o emocional está abalado, porque a vida desse homem não é mais a mesma, porque ele tem ouvido tanta negatividade. Mas ele encontra Jesus e diz: se quiseres. E eu fiquei olhando algumas Bíblias e todas elas, pastora, para na vírgula, se quiseres. Não tem aquela agressividade. Se quiseres. Podes purificar-me? Pode. Sabe quando você chega em Jesus, que às vezes te falta palavras e você diz: ô Jesus, eu estou aqui. Será que tu está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor consegue ver tudo isso que eu estou passando? Senhor, será que tu podes? Tu podes mudar essa história? Tu pode mudar a minha vida? Porque eu estou precisando ser liberto. E talvez dentro dessa questão libertação, às vezes a gente quer colocar um culpado, e falávamos sobre isso, e esquecemos que às vezes o culpado somos nós. Quando eu refletia aqui, eu fiquei pensando: o Ministério da Saúde adverte que fumar é prejudicial à saúde, as cartelinhas têm as imagens da causa do cigarro, mas a pessoa vai continuar fumando. Ela não quer uma libertação. Alguém está falando de libertação para ela. Aquela pessoa que tem o vício do álcool, alguém está falando para ela: pare de beber, mas ela vai dizer: não, eu quero continuar. A Bíblia vai mostrar de ponta a ponta que nós precisamos amar o nosso próximo. Mas aí às vezes a gente quer olhar: esse próximo não, ele não merece o meu amor. Esse aqui já merece, é muito legal, me dá um café, conversa comigo. Não, esse aqui, não, ele não merece. A gente vem para a casa do Senhor para querer que o Senhor fale conosco. O Senhor fala conosco, mas a palavra entra aqui e sai pelo outro ouvido. E a gente chega em casa, ou durante a semana, após o culto de domingo, e a gente diz: a minha vida não mudou nada. A gente corre e vai contar o nosso problema para alguém. A gente corre lá nas redes sociais e vai dizer: hoje eu estou triste, hoje eu não estou legal, hoje a minha vida não está boa. Mas eu esqueço da palavra fortalecedora que Deus me deu. E aí eu quero mudar, eu quero uma libertação. Mas será que eu quero sair desse leprosário e ter um encontro até Jesus? Ou ficar lá ainda está gostoso? Tem gente que se agarra ao problema e fala: daqui eu não vou sair não, porque esse problema é gostoso, ele é ruim, mas eu quero ficar aqui com ele. Você recebe uma oração para que seja mudada a sua vida, você recebe uma palavra dos seus líderes para que a sua vida seja mudada, mas você quer ficar impregnado, abraçado com o problema. Entenda bem que esse homem, ainda que no meio daqueles outros leprosos, ainda que excluído da sociedade, ele dentro de si estava determinado: eu preciso mudar de vida, eu preciso voltar à vida que eu tinha, a reviver os momentos que
eu tinha com a família, com a cidade. Então você entende que essa libertação é a hora de você fazer um check-up e olhar: Senhor, aonde é que eu estou errando? Talvez é tanto murro na ponta de faca que eu vou dando, às vezes é tanta decepção que eu vou tendo, mas o que eu estou fazendo para mudar? O que eu estou fazendo para querer essa libertação? Ah, Jesus, se tu quiseres, o Senhor vem até a mim e mude a minha vida. Não, não, queridos. Cadê a tua parte? Cadê a tua parte para orar? Cadê a tua parte para se entregar? Cadê a sua parte para dizer: Senhor, eis-me aqui. Se for para quebrar a minha vida, quebre, mas mude o meu caráter. Mude quem eu sou. Às vezes é tão interessante nós apontarmos, nós reclamarmos. E olha que teve até uma vez, dentro de uma ministração aqui nesta casa, dizendo como nós estamos preparados para receber alguém que ainda não está liberto. Porque se eu não me libertei, eu vou ser hipócrita. Ah, vou dizer que amo, só para dizer que amo, mas eu não amo. Vou dizer que ajudo, mas na realidade eu não gosto de ajudar. Vou dizer que acolho, mas eu não gosto de acolher. Estou fazendo isso porque os pastores pediram, estou fazendo isso para alguém ver que eu estou fazendo. Mas será que é de coração? Será que eu mudei esse jeito? Eu fiquei meditando lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo está sentenciado, quando Paulo já está prestes a ser degolado, mas ele ainda está tão esperançoso no Cristo que ele viveu durante todo o tempo, que ele diz para Timóteo: Timóteo, traz para mim, aqui na nossa fala, traz lá o caderno, traz lá o papel, porque ainda nos meus últimos minutos eu quero dizer o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso. Você consegue entender que ainda no meio de uma perda, Cristo, Ele continua mostrando para você que não é apenas uma cura que Ele quer te dar, mas Ele quer te dar a salvação. Sabe, quando eu leio esse evangelho, quando eu leio essa palavra do Senhor, eu começo a entender: puxa, eu até queria fazer, mas eu não posso, porque a Bíblia diz que eu não posso errar. Eu não queria amar, mas a Bíblia diz que eu preciso amar. Um evangelho que não muda a sua vida, você não foi liberto. Um evangelho que continua sendo enganador para você mesmo, é porque você não foi liberto. Porque a partir do momento quando você lê a Bíblia, quando você entende quem é Cristo, a cura é uma cura, porque o que vem depois dessa cura é muito maior. O Cristo que nós temos é muito maior do que uma cura. Queridos, entenda bem, esse homem, ele buscava uma purificação, ele queria uma transformação na vida, porque ele precisava ser liberto. Liberto daquelas negatividades, liberto daquela opressão que jogava ele para baixo, liberto da tristeza, liberto da solidão, liberto de viver uma escuridão. O que você está precisando ser liberto na noite de hoje? O que está atrapalhando você de conseguir avançar e dizer: eu preciso ser verdadeiro, eu não posso ser falso, eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser mentiroso, porque na hora que o meu olhinho fechar, é a hora que acabou, queridos.
Nós estamos falando do alvo que é Cristo, que é a salvação, que é algo maior do que a terra. E às vezes a gente fecha a cara porque um irmão não nos cumprimentou. Fechamos a cara porque alguém foi indiferente com a gente. Mas aí nós queremos dizer que amamos. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, e nós passamos por isso lá no capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. Ah, mas se eu não tomar a Santa Ceia, o que os pastores vão achar? Ah, eu preciso ir lá, eu preciso tomar a Santa Ceia. Ah, os eventos que vão ocorrer na igreja, eu quero poder participar desses eventos, mas na realidade eu não queria participar. Só estou lá para dizer que eu estou lá. Você entende que há um problema dentro de você? Hoje pela manhã, pastor, eu consagrava a Deus e meditava novamente nessa palavra, e ajoelhado aos pés de Cristo eu disse: Deus, eu preciso ser mudado todos os dias, todos os dias. Eu não posso olhar quem me magoa, quem me fere, porque o meu alvo é Cristo. A gente não se limita em 4 paredes, é Cristo, queridos. Eu preciso me achegar a Cristo e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu preciso ser sincero contigo, Senhor. E quantas das vezes a gente deixa de ser sincero com o Pai para querer agradar alguém que está do nosso lado, que não tem poder de não dar a salvação para nós, não tem poder de cura, não tem poder de nada. E Cristo, que é o Todo-Poderoso, diminuímos a nossa oração, diminuímos a busca da libertação, porque achamos que está tudo bom, que está tudo perfeito. Mas não paramos para analisar o porquê a minha vida está assim. Porque será que eu estou examinando a mim mesmo? Ou estou examinando a vida do próximo? Para poder apontar, para poder caluniar, para poder ofender? E isso entristece, queridos. Porque nós estamos falando de um evangelho. Sabe? Uma certa vez, uma pessoa, ela pegou e foi, era beirando o meu aniversário. Olha, vou te dar um presente e tudo. Ah, tá bom. E quando chegou no meu aniversário, foi para receber aquele presente. Na realidade, um dia antes, essa pessoa totalmente atribulada, totalmente. E ó, eu não vou levar o seu presente não. Se você quiser, você vem aqui e você pega. Eu falei: não, como é presente, você está me dando, eu vou ir buscar mesmo. Fui lá, busquei. Ó, assim que eu peguei, agora você pega e joga fora. Eu falei: não, você está me dando, é presente de aniversário. Não, joga fora. Eu falei: pera lá. Primeiro que você é uma pessoa da igreja. Você não tem que ficar falando essas coisas não. Ah, então você é um cara santo. Ah, e começou a falar. E eu falei: ó, não dá para ter diálogo com você, mas eu vou continuar orando pela sua vida. E mais uma vez, obrigado por esse presente. Não agradeça, joga fora ele. E eu fui orar. Eu falei: Deus, mas como pode? A pessoa toda alegre, eu quero te dar um presente e tudo. E um dia antes, sei lá, deixa o Satanás entrar na vida. E eu orei, falei: Deus, se eu errei, me perdoa, mas muda a história dessa pessoa. Ela abriu uma brecha, o inimigo entrou. E aí no dia seguinte, essa pessoa havia me ligado: olha, me perdoa, é que eu te dei um presente tão pequenininho. E aí eu fiquei imaginando: puxa, talvez ele vai receber de outras pessoas presentes grandes. E aí, sei lá, bateu uma coisa na minha cabeça e eu quis reclamar. E eu falei: puxa, não é o tamanho do presente, é a forma que você está dando. Então, você deixou o inimigo te usar à toa. E aí ela foi e disse: olha, depois eu fiquei pensando no que você falou. Nós somos crentes, e eu não posso agir daquele jeito.
Paulo já vai mencionar o bem que eu quero fazer, o bem que eu preciso fazer. Não. Vou fazer não, porque é bem. Ah, mas o mal que não é para eu fazer, o mal que eu não posso fazer. Não, mas eu vou fazer esse mal, eu vou fazer. E às vezes, inconscientemente, nós fazemos o mal. Você entende que você precisa ser purificado? Que você precisa olhar para dentro de si? Porque talvez essa lepra não está do lado de fora, mas ela está aqui dentro. A partir do momento quando alguém te ofendeu, e você vai lá e profere palavras malditas para aquela pessoa, você não pode. Você tem um Jesus que é transformador, ou você não tem? Você tem um Cristo que transforma o velho homem para o novo homem? Ou não? É o evangelho que não muda. Então eu confesso a te dizer que quando eu vejo o versículo 40 mostrando, aproximou-se de Jesus um leproso. Sabe, a forma que ouvimos Jesus, ela define a forma como adoramos Jesus. Quem é Jesus para você? Um homem? É um cara lá de cima? Não, é um Deus grande. Sabe, quando eu fiquei pensando nisso, o Senhor me levou em Ezequiel, no capítulo 47 de Ezequiel. E justamente o que me chamou a atenção foi aqui, no versículo 3 de Ezequiel 47. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados, ali cerca de 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Aí mais adiante, a palavra vai mencionar águas que davam nos lombos, e até o momento da água que chegou aqui em cima e não dava mais para atravessar. E aí eu falei, meu Deus, olha quando nós nos aprofundamos em Ti. Tem gente que vê a água, uau, a água, deixa eu colocar o pé, oh, coisa boa, molhando o meu pezinho, e ele se conforma. Aí o problema bate na porta dele, opa, eu tenho que sair, deixa eu ir lá ver meu problema agora, depois eu volto para molhar mais um pouquinho o meu pé. E uma pessoa rasa, uma pessoa vazia, uma pessoa desacreditada, sabe? Quando eu olho para esse leproso, para esse leprosário, porque ele não era mendigo. E olha que nem sempre o mendigo fica só, sempre ele está com alguém do lado dele. Então você percebe que, indo por essa lógica, ele não estava só. Mas talvez os que estavam com ele, estava gostoso ficar molhando só o pezinho, muito gostoso. Mas aí a gente vê alguém que não quer só molhar os pés. Nós precisamos ser inconformados, porque a gente não pode entrar aqui na igreja, porque hoje é quarta. Sexta-feira eu vou para a igreja de novo. No sábado no culto dos jovens eu vou lá. No domingo eu vou participar. Estou molhando o pé, está gostoso. Se Deus me abençoar, beleza. Se não me abençoar, beleza também. Tá bom. É isso que você quer para a sua vida? É isso que te faz bem? Ou a incomodação, a inquietação, ela faz você ir mais fundo? Porque aqui esse homem, ele está medindo. E quando a gente percebe, vem.
eu medi. Agora vem. Eu posso parar aqui com a água no tornozelo. Ou eu posso dizer, não, eu quero ir mais fundo. Não. Opa, a água subiu a minha cintura. Opa, quero ir mais fundo. E essa água vai subindo, até que chega uma hora que eu preciso mergulhar. É a hora que eu preciso mergulhar na oração. É a hora que eu preciso mergulhar na verdade. É a hora que eu preciso mergulhar e dizer, Deus, eis-me aqui. Me quebra, me faça um vaso novo, mas não deixe a sua presença sair da minha vida. Não deixe eu ser falso, não deixe eu ser incrédulo. Não deixa. A gente precisa ser liberto. Nós precisamos ser transformados. Essa água que está nos pés, não merecemos, a gente precisa de mais, sabe? E aí quando a gente vem aqui, deixa eu voltar aqui para Marcos, voltando para Marcos capítulo 1, versículo 41, Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero. Você consegue entender? Um pouquinho antes o homem diz, se quiseres me purificar. Aí Jesus vem e diz, eu quero porque o interessante de tudo isso, aquele homem está doente, aquele homem está leproso, aquele homem está carregado de feridas emocionais e externas, mas Jesus ele diz, não, agora quem vai ficar com essa doença sou eu, quem vai agora arrancar tudo isso de você será eu. E repara, ninguém podia tocar num leproso, ninguém, porque a lepra passava, era contagiosa, mas Jesus está tocando, estendendo as mãos e tocando. Oh, queridos, olha o amor de Jesus que é tão maravilhoso. E quando o Evangelho de João mostra que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não separou o amor, Ele não separou o grupo, Ele disse, eu amei a todos, eu vou tocar em todos, eu vou purificar a todos, e nós só seremos purificados pela palavra de Deus. Uma palavra que tem poder, uma palavra que tem transformação. E Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica purificado. Aí o versículo 42 vai dizer, imediatamente a lepra desapareceu. Imediatamente. Aí eu junto até um pouquinho, pastora, já dos outros cultos temáticos que nós tivemos, a fé, o milagre, porque nós queremos alcançar, mas nós queremos às vezes enxergar com os olhos carnais, e não deixar os olhos espirituais falarem por nós. Ainda que o carnal não enxergue, mas eu acredito no milagre. Eu acredito que ainda que seja difícil eu me libertar desse problema, eu vou ser mudado, eu vou ser transformado. Você entende isso? Que ainda que seja difícil para você, porque você pode dizer para mim, Thierry, mas não é fácil, eu tenho lutado para perdoar, eu tenho lutado para amar, eu tenho lutado para ser uma pessoa sincera, eu tenho lutado para ter um caráter como cristão, como um ser bom aqui na terra, mas tem sido difícil. Mas começa a ver por outra ótica, começa a ver, não, está difícil para mim, mas Jesus está mudando. Está difícil para mim, mas Jesus está transformando. Está difícil para mim, mas eu estou em busca dessa libertação. Sabe, Jesus ele diz na Bíblia, vem como estás. Vem, é o primeiro passo.
você vem. E quando você dá esse passo para Cristo, você dá uma permissão para Ele começar a mudar a sua vida. Porque Ele bate na sua porta. Ele só bate. Ele prepara tudo para você. A casa, a janela, a porta. E agora Ele só vai bater. E aí vai ficar o seu critério. Eu quero ter essa libertação, ou eu prefiro ficar lá junto com os outros leprosos? Eu continuar agarrado ao meu problema e dizendo que tá bom, e eu vou dar glória a Deus e aleluia? Tá ruim, é desconfortável. Não, mas eu quero continuar abraçado com o meu problema. Aí fica difícil de Jesus imediatamente te curar, assim como Ele fez essa transformação da lepra. Sabe, às vezes nós iremos passar por algo. Eu me lembrava aqui da mulher do fluxo de sangue e de Jairo, que às vezes, em meio da tua caminhada, alguém do seu trabalho, seu vizinho, alguém dentro da sua família, com a mesma situação do que a sua, mas de repente ele consegue dar um passo para frente e você não. E aí às vezes, pela falta de libertação, nós olhamos e falamos: olha lá, ó, a vida toda torta e ele conseguiu avançar, e eu todo certinho não consegui. Não, olha aí a falta da libertação. A partir do momento que eu olho e falo: olha, parabéns, ele conseguiu, e eu também vou conseguir, porque se ele foi liberto, eu também vou ser liberto. Então quando Jairo ele tem esse encontro com Jesus, vamos lá, a minha filha, vamos, é parado em meio de caminho. E olha o período de sofrimento. A filha 12 anos, a mulher 12 anos, e é parado. Imagina se ele naquele momento: Jesus, Jesus, essa mulher aí, Jesus, porque a minha filha, ela está doente, Jesus. Talvez Jesus ia olhar para ele assim como disse para as irmãs de Lázaro: ok, ele está doente, né? Tá bom, é pouco, eu preciso fazer o impossível, está doente. Então olha o cenário. Às vezes o mundo tem que ficar de ponta cabeça. Às vezes a sua vida tem que dar uma reviravolta, para Deus começar a agir na sua vida. Para você começar a entender que Jesus, Ele não é apenas para curar, mas Ele vai além dessa cura. Ele vai além. Porque quando Ele chegar até você, Ele vai fazer justamente o que Ele fez com esse homem. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Purificado. O Evangelho não é conceito. O Evangelho é experiência. Experiência. Sabe, você tem que chorar para entender o que é o choro. Você tem que perder para entender o que é uma perda. Você tem que sorrir para entender o que é uma alegria. E aí eu vou entendendo quem é esse Deus, quem é esse Evangelho, quem é esse libertador. E aí o versículo 44 é tão admirável, que Jesus chega no homem e diz, né? Dizendo-lhe, não, o 43, logo que Jesus cura ele, no 42 ele é purificado, no 43 Jesus diz, advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora. Pera lá, esse homem está feliz. Pensa em alguém que estava com tudo perdido e de repente sua vida muda. De repente ele ganha o que ele queria tanto ganhar na vida. Eu vou seguir esse Jesus, eu vou seguir esse cara porque ele me curou. Rapaz, olha, minha vida mudou. Não. Sai fora. Não é aqui que você tem que ficar. Aí o versículo 44 vai dizer, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Às vezes a gente não entende
porque o filho não muda, o marido não muda, a mulher não muda, e a gente está pedindo libertação, mas é para você contar testemunho lá na frente. Você vai se alegrar como esse leproso se alegrou. Você vai se maravilhar como esse homem ficou maravilhado pelo milagre. Mas espera lá, é para contar testemunho. E aí você entenda bem, uma ignorância desse homem, porque ele está tão alegre, e Jesus só falou para ele: ó, não diga nada para ninguém, vai lá, procura o sacerdote agora. E é tão interessante que as pessoas que tinham lepra, aquelas pessoas que tinham uma lepra, né, mais razoável, às vezes uma manchinha na pele, ele ficava 7 dias afastado, depois procurava novamente o sacerdote. E é tão interessante, porque a pessoa, ela não chegava lá onde estava o sacerdote, ela está fora da cidade, ela está excluída da cidade, então ela ficava ali na porta, eu acho que olhando as pessoas. De repente alguém que ela conhecia, ei, vem aqui, ei, chama o sacerdote lá para mim. O sacerdote, não, tá bom, eu vou chamar. E aí às vezes o sacerdote estava ocupado, mas esse homem, por saber que a lógica de quem era curado, ou de algo que era básico, simples, e que com o tempo foi curado, ele não aguentou e já saiu dizendo as maravilhas. E aí eu disse da ignorância, porque você repara no versículo 45, e eu finalizo. Ele o leproso, porém saindo dali, começou a tornar público. Entenda bem, Jesus falou para ele e mostrar lá para o sacerdote o que tinha acontecido na vida dele, que ele foi purificado. E aí vai entrar lá o que diz lá em Levítico, que aí você começa agora a ter a parte da purificação, né? Onde vai pegar ali a pombinha, vai aspergir sangue, e aí começa aquele processo. Por isso que diz aqui, justamente, a tua purificação, o que Moisés determinou. E aí a gente vê isso lá em Levítico 13 e 14. Mas aí no 45, quando esse homem, o leproso, ele começou a tornar público o que havia ocorrido, e divulgou por toda parte, desse modo, Jesus já não podia mais entrar abertamente numa cidade. Está aí no versículo 45. Mas ficava fora, Jesus ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vinda de todos os lugares. Eu disse para você no começo da mensagem, que a primazia de Jesus, o foco principal de Jesus, era falar do reino de Deus, era falar da grandeza que Deus é, de algo que estava além de tudo aquilo que ele estava vivendo, como nós. Essa reunião, esse nosso encontro, ele vai além. Às vezes eu ou você iremos perder a vida aí nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Sentiremos saudade, mas nós teremos uma convicção dizendo: puxa, aquela pessoa era uma pessoa temente a Deus, foi para o céu, ela conseguiu encontrar a salvação. Nós estamos aqui nesse caminho tentando também encontrar a salvação. Mas aí esse homem, quando ele fica tão maravilhado, ele já atrapalhou ali Jesus, porque Jesus queria falar do evangelho, falar do amor, falar da salvação, mas as pessoas queriam cura. Foi o que eu disse aqui, que às vezes as pessoas ouvem os nossos pastores, ouvem a palavra de Deus, te dando um caminho, transformando a tua vida, mas você sai e esquece tudo, e aquele problema, aquela dificuldade, ela vai continuar. Aí você só quer Jesus, Jesus muda a minha vida, Jesus transforma, Jesus, 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 Jesus. Mas sabe, para concluir, um teólogo francês, Jean Piron, ele escreveu assim: os hipócritas, que somos nós mesmos,
sempre tiveram necessidade de poder catalogar alguém de impuro, para convencer que eles mesmos não são. Sabe, a gente fica catalogando, apontando. Eles são, eu não sou. Eles precisam de libertação, eu não preciso de libertação. Examine-se o homem a si mesmo. É aí a hora de você reconhecer a libertação que você precisa. Viver o verdadeiro amor, viver o verdadeiro perdão. Porque, desculpa, se essa hipocrisia que você carrega do evangelho na sua vida, ela não te levará para o céu. Se o seu alvo, se o seu objetivo é chegar ao céu, alcançar Cristo Jesus, cear com Ele na glória, cantar louvores, viver uma vida maravilhosa, a gente não pode ser hipócrita. A gente não pode continuar algemado. A gente não pode continuar dizendo que está tudo bem desse jeito. E eu vou para a igreja só para bater um cartão. Eu sento ali na cadeira para as pessoas verem que eu sentei na cadeira. Mas eu estou precisando ser liberto. Se os pastores me permitirem, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de convidar você que pode se colocar em pé. E nessa oração eu quero que, acima de tudo, você pare em 10 segundos e pense: qual é a libertação que eu preciso? O que é que eu estou achando nos outros? E às vezes não é os outros, sou eu. O outro não me deu amor, mas talvez é eu que não estou dando. O outro vive caluniando, mas talvez eu também estou caluniando. Não será que está na hora de você enxergar para você mesmo? Assim como esse leproso, ele olhou para si, ele acreditou em Jesus e ele chegou, aproximou-se de Jesus. Eu quero que você, que quer essa purificação da palavra de Deus, porque tudo que eu te disse foi isso aqui, queridos. Foi isso aqui. Porque se isso não tiver sentido na sua vida, se a Bíblia não te valer de nada, não perde tempo vindo para a igreja não. Talvez ficar em casa vai ser melhor, porque você está sendo hipócrita para si mesmo. E esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho transformador, porque o evangelho que transforma, você é verdade. Porque você tem um Cristo que é verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. As pessoas olharão para você e verão você transformado. As pessoas olharão para você e verão um Cristo que reluz dentro de você. Então você conseguiu já achar aí, dentro das partes do seu cérebro, a libertação que você precisa? Então vamos juntos, na noite de hoje, dentro dessa oração, você pedir a Deus, que tudo bem, até hoje foi válido, você continuar com essas amarras, mas a partir de hoje não. A partir de hoje não. A gente vem ouvindo falando sobre santidade, sobre fé, sobre milagres, sobre libertação, e ainda iremos ouvir sobre salvação, que é o foco principal. Mas nós só alcançaremos a salvação se a gente estiver liberto, se a gente examinar nós mesmos. Então curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, ó meu Pai, Senhor Jesus, nesse momento, perante a Tua palavra que menciona que esse homem, ele se aproximou até a Ti, Senhor, porque ele precisava ser liberto dessa lepra. Senhor, na noite de hoje, nós estamos aqui dentro da Tua casa, entendendo que
que talvez nós estamos carregando, Senhor, uma lepra dentro de nós, e o Senhor Jesus é o que sonda e conhece os corações, e sabe qual é a purificação que esse teu filho, essa tua filha está precisando. Ah, Pai amado, nós invocamos a Ti, porque nós sabemos que de Ti vem o socorro, que